ponto de ordem, como sempre, às quartas-feiras, com João Massano, o bastonário da Ordem dos Advogados. Muito boa noite, Sr. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Vamos começar por este assunto. Vimos a reportagem sobre a sentença do agente que matou Odair Muniz. O que é que achou do desfecho deste julgamento, tendo em conta que a acusação inicial era de homicídio? Eu acho que este é um daqueles casos clássicos que nós dávamos na faculdade, ou seja, há legítima defesa, não há legítima defesa, o que é legítima defesa, até onde é que se pode ir, e aqui ainda temos um fator que é o facto de quem teria agido em legítima defesa era a polícia. Portanto, isto tem influência no resultado final, porque aqui o que é que nós temos? Qualquer pessoa que seja ameaçada com uma arma de fogo, por exemplo, pode defender-se se tiver outra arma e pode disparar a arma se verificarem os pressupostos da legítima defesa. Não se deve exigir a alguém que se pode defender que não se defenda. Neste caso aqui, o que é que o Tribunal acaba por dizer? Acaba por dizer que o polícia estava convencido da legítima defesa porque teria visto uma faca que depois se veio a provar que não existia. No fundo, na prática, era uma pessoa plantada no local, que terá sido plantada, sim. mas para o agente o que interessa e para a decisão judicial o que interessa é que não havia uma faca, por isso não havia uma agressão, mas ele convenceu-se por medo também, porque a Cova da Moura é um sítio que, segundo foi dito e foi provado, incutiu medo no agente e que dessa forma aqui o que estamos é numa situação em que alguém está convencido que atua em legítima defesa, amedrontado pelas circunstâncias que o levam a atuar daquela forma. Mas como é que vamos de um extremo ao outro do julgamento, tendo em conta que havia precisamente essa questão que a legítima defesa foi exercida com uma arma de fogo sobre alguém que estava desarmado? Mesmo que o agente tenha julgado que de repente viu uma qualquer faca, porque, por exemplo, o Tribunal tinha como provas imagens daquilo que aconteceu, e isso, como sabemos, num tribunal, num julgamento por homicídio, nem sempre acontece, ou quase sempre não acontece. Eu naturalmente não vou pronunciar sobre as provas, mas há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Nós somos... Imagino que não tenha sido uma situação fácil para os juízes a avaliarem, não é? Mas é preciso... quando os juízes consideram que a pena devia ser especialmente atenuada. Mas também disseram outra coisa, que também falaram, pelo que eu li, que o agente estava com medo, só que o medo não era desculpável porque ele era agente policial e por isso tinha que ter tido uma capacidade superior de controlo das emoções em situações de grande tensão, como era o caso. E, segundo o Tribunal, pelo que eu li também, não foi isso que aconteceu porque ele não se conseguiu controlar, não conseguiu controlar as emoções. Ele não estava sozinho, tinha um colega. Não estava sozinho. Mas aqui o que conta é que, no fundo, quando há fuga para o interior, cria-se uma situação de maior tensão que, de alguma forma, o Tribunal valorou para desculpar o agente. Porque o Tribunal não disse que foi ilícito o que ele fez, não o desculpou. O Tribunal considerou que houve homicídio. O que o Tribunal disse foi, há um homicídio especial. Ou seja, e o especial não é tecnicamente o mais correto, mas é para perceberem em casa. O que o Tribunal diz, alguém mata alguém, isto é um homicídio, mas que este alguém, por estar numa situação que pensa de legítima defesa, tem uma atenuação. E é por isso que diz isso. Ou seja, a atenuação resulta do facto... É por isso que os juízes dizem que a pena devia ser especialmente atenuada. O Ministro da Administração Interna recordou-os que este processo, no fundo, ainda não saiu da Justiça, porque, como sabemos, o Ministério Público vai recorrer, pelos vistos do advogado de defesa também. Ninguém está satisfeito, parece. Sim, mas será uma grande surpresa se o Tribunal da Relação tiver outro entendimento sobre a sentença? Não, claro que não, porque, repare, os mesmos factos podem ser valorados diferentemente, podem ter uma valoração diferente. Eu posso achar que uma coisa é muito grave, outra pessoa pode não achar. Neste caso também o Tribunal da Relação... Mas neste caso em concreto? Neste caso concreto, é claro que o Tribunal pode olhar para estas circunstâncias e dizer não, o agente agiu mal, não tem qualquer atenuação, tinha a obrigação de se controlar numa situação de tensão, mesmo naquele caso, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que o facto de alguém ser polícia tem uma arma, tem uma autoridade especial, mas também tem, é quase a história do grandes poderes também trazem grandes responsabilidades, que é o caso. Nós estamos a falar de alguém que tem o poder de atuar recorrendo à força se necessário for, nem toda a gente o pode fazer, eu não o posso, o Pedro também não. E o que é que acontece? Estas pessoas têm treino especial, ou pelo menos deveriam ter uma formação especial para
ter os chamados nervos de aço. E não reagirem assim. E não nestas reagirem a condições. certas situações. Sim. Não sei se é o que a relação vai entender, mas estou só em abstrato a explicar o que é que pode levar a relação a tomar uma decisão diferente. Porque aqui temos que ver que, como também na semana passada, ou há 2 semanas, não sei se foi, nós falámos da especial agravação de alguém que agride, por exemplo, um profissional de saúde ou um polícia, tem uma agravação especial, mas também quando estes agem de forma que não deveriam, também os crimes são piores do que se forem praticados pelo Pedro, por exemplo. Portanto, Chegámos aqui já a falar até de agressões a jornalistas quando Exato. estão no exercício da sua Exatamente, atividade. exatamente. Vamos para outro caso na Justiça, porque foi nos últimos dias também que o Tribunal sentenciou os influencers que violaram em conjunto a uma jovem menor apenas de prisão efetiva. E temos falado muito sobre aquilo que é a machosfera ou a manosfera. Acha que desse ponto de vista, para que os nossos adolescentes e as nossas crianças também entendam aquilo que está em causa, esta pena é exemplar? eu acho que, e estamos a falar de um caso que ainda vai ser objeto de recurso, ainda não transitou Claro, em julgado, também ainda não como saiu nós, da Justiça, ainda sim. não saiu da Justiça, ainda podemos ter uma decisão diferente daquela que está aqui, mas eu trouxe este tema por 2 situações. Primeira, por ser uma situação que é exemplar, não temos assim tantas como esta, em que uma situação que ocorre nas redes sociais, apesar de ter também existência física, e aqui voltamos ao que falámos há pouco, ou seja, é uma coisa que acontece no mundo real, mas que a pena é agravada porque houve uma difusão nas redes. Portanto, se fosse só, entre aspas, o só é entre aspas, uma violação sem divulgação, a pena não seria esta. E foi por isso que eu trouxe. Ou seja, a difusão pelas redes agrava a pena. Porquê? Porque, no fundo, nós estamos a penalizar 2 vezes a vítima. Ou seja, é a violação em si, que é já uma penalização para a vítima, e ainda por cima A exibição pública a daquelas exibição imagens. pública de cada vez que é partilhada ou vista é uma violação novamente. Ou seja, é uma nova agressão à vítima e por isso é que o Tribunal tem esta especial censurabilidade, como foi neste caso a sentença. Pode ser revista, mas o que eu queria era chamar a atenção para, como falámos no caso da atenuação, no caso do Odair, há uma atenuação por uma circunstância que é... Aqui há uma agravante, não é? Há uma agravante. O João quer também voltar hoje à questão dos advogados oficiosos, que tem sido muito discutida a propósito do processo da Operação Marquês e das recusas constantes de José Sócrates em aceitar os advogados que são nomeados pela Ordem. Só neste processo. Sim, a Justiça vem... Eu também não falei de outros. A Justiça vem agora legitimar a independência da Ordem quando a questão é garantir a defesa de um réu e nomear um advogado oficioso. Esta decisão de um tribunal administrativo muda alguma coisa em relação àquilo que aconteceu ou que ainda pode acontecer sobre o José Sócrates? Eu trouxe esta decisão não por nos envolver a nós, a Ordem dos Advogados, mas para, uma vez que houve tanta discussão sobre os oficiosos, sobre a Ordem pode, não pode nomear, o bastonário vai ao teatro, é parcial por isso, e está aqui a prejudicar o arguido. Eu trouxe a decisão precisamente para demonstrar que, neste caso, a Ordem teve a ação. Isto é uma decisão ainda não é a decisão final, ainda vamos ter uma decisão final, mas aqui eu trouxe para dizer que a Ordem fundamentou a razão pela qual fez aquela nomeação. O arguido teve a oportunidade de se pronunciar sobre a nossa resolução e o Tribunal deu-nos razão, por isso é que eu trouxe. Ou seja, o Tribunal disse que nós fizemos as coisas, tomámos a decisão de nomear aquele meu colega e que o Tribunal entendeu que a resolução que fizemos a justificar a nomeação não tinha sido atacada convenientemente pelo Sr. Engenheiro José Sócrates e deu-nos razão, por isso. O que é que isto significa? Na prática, o Tribunal diz tudo o que foi praticado pelo tal advogado nomeado pela Ordem é legítimo e pode continuar até haver nova decisão, mas agora tudo o que foi feito não vai ser, entre aspas, e aqui é muitas aspas, não vai ser anulado, que era o que aconteceria se nós não tivéssemos razão. Voltava tudo para trás e tudo o que ele tinha feito tinha que ser repetido porque ele não tinha legitimidade para estar em tribunal. Portanto, por isso é que eu trouxe, aqui é uma situação em que a Justiça diz há legitimidade na nomeação da Ordem e que a Ordem podia ter feito o que fez. Portanto, agora vamos ter a decisão final, dá-nos razão ou não, mas para já a situação está legitimada. Está do lado da Ordem dos Advogados. Exatamente. E não do lado do arguido José Sócrates. Entretanto, e sobre este assunto ainda, pelo menos relacionado, o Parlamento aprovou a suspensão de prazos de prescrição durante trocas de advogados. Imagino, a pensar
neste processo, sobretudo. Aliás, sim. O PSD, de resto, não escondeu que o fez a pensar em José Sócrates ao propor esta alteração. Mas faz sentido legislar a pensar num arguido em concreto? Eu acho que não. Já o disse e já falámos aqui sobre isso. Quando se legisla a pensar num caso concreto, muitas das vezes cria-se situações de injustiça e que não fazem muito sentido. Acho que temos que ter cuidado quando legislamos só a pensar num determinado caso concreto. Já aconteceu mesmo na Casa Pia, por exemplo, foi o primeiro grande processo em que isso foi feito e nós temos que ter cuidado com isto, porque o problema do processo penal não está só no julgamento. O problema do processo penal está em situações como saiu hoje, por exemplo, que o Monte Branco, ao final de 15 anos, foi arquivado. 15 anos para chegar a um arquivamento. Tivemos a Rota do Atlântico 11 anos para chegar a uma acusação. Então o problema está só no julgamento. Não temos que ver o que é que se passa no inquérito. Portanto, quando é a própria Justiça, sejam os juízes, seja o Ministério Público a atrasarem-se, os prazos também aí deviam ser suspensos. Claro. Bom, deixe-me dar-lhe os parabéns a si, no caso da função que representa, bastonário da Ordem dos Advogados. 100 anos da Ordem, a semana passada, houve uma cerimónia especial e tudo, com a presença do Presidente da República. E da Sra. Ministra da Justiça também. Nesta altura de celebração e ao longo de um século, qual é que pode ter sido, pelo menos na sua avaliação, a principal mudança nesta profissão ao longo destes anos todos? Eu acho que nós, a principal mudança, para começar, éramos nós 1000 e poucos em 1926. Não nos podemos esquecer que a sociedade mudou, mas mudaram também as leis, mudaram as leis, regimes, a forma de exercício. Deixámos de ter cartas, telexes, faxes, passámos a ter computadores, passámos a ter IA, e a IA vai nos obrigar a mudar muito. A advocacia não vai ficar seguramente como era até aqui. Acho que todos temos que repensar a nossa profissão e a forma como nos comportamos perante os clientes. Acho que o advogado tem que ser mais humano. Aliás, eu tenho defendido muito o humanismo na nossa profissão e na Ordem dos Advogados, porque acho que a Ordem e a advocacia só vão sobreviver se estiverem mais próximas da sociedade e mais solidárias com essa sociedade. Portanto, estou muito satisfeito. Acho que a Ordem demonstrou vitalidade. Não podemos esquecer que quase metade da sua existência foi durante a ditadura. A Ordem dos Advogados é criada 15 dias depois do golpe que dá origem ao Estado Novo e vive praticamente 50 anos até ao 25 de Abril debaixo de uma ditadura, defendendo preços políticos, contra tudo o que era expectável e querido pelo regime. Apareceram advogados que tiveram a coragem de defender presos políticos, correndo o risco de ser presos. E agora acho que os desafios são parecidos. Por exemplo, identifique... Agora temos os desafios do futuro pela frente. O bastonário falava da IA. Da IA. E não só, repare, e temos outras... Temos as vítimas, os vulneráveis da sociedade, que muitas vezes são desrespeitados, como há pouco falámos... Há pouco não, há umas semanas falámos daquele sem-abrigo, teve aquela sentença que parece que há vidas de segunda. E há uma parte da nossa população neste momento que é particularmente odiada por todos, que são os imigrantes. No fundo, neste momento são, diria eu, a parte mais odiada da nossa sociedade. E por isso, para nós, é algo que nós pretendemos continuar a defender toda a gente, imigrantes e não imigrantes. E a propósito dos imigrantes... Pelo menos esse lado humanista nunca se perdeu ao longo dos 100 anos. Eu acho que não, mas é só para concluir, Pedro, já sei que estamos a passar o nosso tempo, mas a dar aqui uma notícia em primeira hora, que é... Em primeira mão, perdão. Que é em primeira hora também. E em primeira hora também, que é o facto de a AIMA e a Ordem dos Advogados terem estabelecido aqui um entendimento para que a partir de amanhã haja 2 postos de atendimento exclusivos da AIMA na loja dos Anjos, que tem tido vários problemas, só para advogados. Portanto, é uma boa notícia, ficámos muito satisfeitos por hoje, temos conseguido esse Fica essa nota final. João Macena, muito obrigado. Obrigado. Até à próxima semana. Até à próxima.